Ele tem a classe mais fraca, mas se torna o lutador mais poderoso. Nesse mundo, quando a quantidade de mana no ar atinge um nível crítico, um abismo profundo, conhecido como Abyss, se manifesta, abrindo um portal para o vazio e o mundo dos demônios. Quanto mais fundo você se aventurar, mais fortes se tornam as criaturas que encontra. Em uma noite, na cidade do protagonista, um abismo de profundidade 12 surgiu, grave o suficiente para que bestas conhecidas como Lords aparecessem. Nesse momento, um guerreiro experiente preparou seu velho machado para a batalha depois de achar que nunca mais precisaria utilizá-lo. Ele então instruiu seu neto, Noel, a se esconder em um abrigo subterrâneo enquanto ganhava tempo até a chegada de ajuda da capital. Noel protestou, apontando que não havia como saber quando os reforços chegariam, o que significava que seu avô lutaria sozinho, arriscando a própria vida. Para acalmá-lo, o veterano lembrou ao neto que ele era o Overdeath, o demônio indomável, e ele disse que protegeria o garoto, mesmo que isso custasse sua própria vida. E com essas palavras, o guerreiro partiu para a batalha. Na cidade, as bestas causavam destruição, devorando a população e incendiando cada casa, até que Overdeath chegou para enfrentá-las de frente. Nisso, o líder das criaturas, uma besta da classe Lord, ordenou que o humano fosse morto, mas o velho exalava confiança, mostrando que não seria um alvo fácil, e paralelo a tudo isso, vemos que Noel chorava num canto ali, ao lado dos empregados da casa. Eis então que uma explosão chamou a atenção de todos e horas depois, a cena muda e vemos que a batalha terminou, onde Noel saiu do abrigo à procura de seu avô. A cidade estava esbagaçada, com corpos espalhados por toda parte, e entre eles vemos que o Overdeath está gravemente ferido. Quando Noel se aproximou, ele ouviu seu avô dizer que a idade alcança a todos, até mesmo ele, e que aquele era o fim de um Seeker. Afinal, quando se faz da batalha o seu propósito, você sempre anda ao lado da morte. O velho então pergunta se, sabendo disso, Noel ainda desejava ser um Seeker, e com lágrimas nos olhos, o garoto reafirmou seu desejo. À medida que o sol começava a nascer no horizonte, o vovô pediu a seu neto que ele se tornasse um Seeker que jamais seria derrotado. Noel prometeu alcançar esse nível e seu avô declarou que sempre o amou antes de ir de arrasta. Enquanto o jovem chorava diante da tragédia, um Noel mais velho relembrou que o nome de seu avô era Brandon Stolin, um homem capaz de derrotar uma besta do abismo de profundidade 13, o Cocytus prateado, e se tornou o mais renomado Seeker, conhecido como Overdeath ou Indômito, o maior de todos os Seekers. 2 anos depois, Noel seguiu os passos de Brandon como prometido, juntando-se a um grupo para lutar contra os monstros ameaçadores em uma caverna. Noel ordenou que Lloyd e Walter interceptassem os inimigos enquanto Tanya dava suporte na retaguarda. Graças aos feitiços cegantes da maga, os guerreiros encontravam brechas para derrotar seus oponentes na linha de frente, enquanto Noel se mantinha à distância com os braços cruzados, em segurança. Afinal, ele pertencia à classe de suporte mais fraca, conhecida como Eloquente. Ele e seu grupo estavam enfrentando vampiros menores, uma subespécie incapaz de usar habilidades mágicas, e a rainha dessas criaturas podia criar mais deles indefinidamente. Por isso, Noel alertou o grupo para ficarem atentos. Mesmo sendo descendentes do corpo principal, esses vampiros ainda podiam rasgar uma pessoa com as próprias mãos. Uma dessas criaturas, apesar de ter o torso quase partido ao meio, atacou Noel enquanto ele estava distraído, mas Tanya rapidamente a eliminou, apontando que era preciso mirar na cabeça. Caso contrário, os vampiros se regenerariam quantas vezes fosse necessário, e com isso o grupo continuou sua jornada. Walter questionou por que não iam direto à rainha em vez de perder tempo com os lacaios, já que matar a fonte impediria os vampiros de se reproduzirem. No entanto, Noel explicou que eles não podiam fazer isso, porque a missão era difícil demais para uma equipe classe C como a deles, mas derrotando os outros primeiro, aumentariam as suas chances de sucesso contra a rainha. Embora não estivesse totalmente convencido, Walter aceitou a decisão final de Noel, pois como membro do Blue Beyond, acreditava que a equipe devia funcionar na base da hierarquia. De acordo com ele, a única razão pela qual estava em uma missão de classe B, apesar de ser em classe C, era graças às habilidades e carisma de Noel. Noel refletiu que a classe Eloquente era uma classe de suporte especializada, capaz de invocar palavras com efeitos de aprimoramento que aumentavam as habilidades do grupo. No entanto, sua força de combate era a mais fraca de todas. Dependendo dos outros para sobreviver, os Eloquentes eram considerados a classe mais frágil de todas. Após essa reflexão, e para a surpresa de todos, eis que a rainha vampira apareceu subitamente, liberando uma nuvem de gás venenoso. Lloyd pediu a Tanya para dar suporte enquanto ele procurava por Noel, mas o vampiro atacou a garota, derrubando-a. Enfurecido, Walter balançou seu machado contra o inimigo, mas errou. Em meio à fumaça, Noel tossia incontrolavelmente, ficando mais fraco a cada segundo. Enquanto isso, seus companheiros não conseguiam enfrentar os inimigos sem os buffs dos Eloquentes. Walter gritou, perguntando se era assim que Noel planejava se tornar um Eloquente. Essas palavras desafiadoras levaram o garoto de volta às memórias de sua infância, quando seu avô morreu diante de seus olhos, e com essa imagem na cabeça, Noel se recusou a ser subestimado. Esse sentimento despertou um brilho estranho em seus olhos, levando a agir rapidamente, puxando uma pistola e avançando em direção à rainha vampira. Sem demora, ele invocou sua técnica de eloquência e iniciou uma estratégia
estratégia chamada Tactician. Com esse buff, ao dar ordens ao grupo, Noel aumentou as habilidades de cada membro em 25%. Ele imediatamente alertou os dois combatentes à linha de frente para desviarem de um ataque que estava prestes a atingir e, como previsto, tudo aconteceu como Noel havia dito, e Walter e Lloyd evitaram o golpe. Em seguida, ele utilizou Battle Voice, aumentando a resistência e a mana da equipe em 25%. Ele então ordenou que Tanya implantasse escudos para os dois guerreiros enquanto eles atacavam. A tática funcionou e, como resultado, o monstro sofreu danos severos, mas Tanya notou mais vampiros se reunindo, temendo que eles ajudassem a rainha. Diante dessa situação, Noel lançou o feitiço Peer Support para estabilizar a mente da maga e restaurar sua vontade de lutar. Depois disso, Noel ajustou o cronômetro em 74 segundos em seu relógio e declarou que ele cuidaria dos inimigos mais fracos enquanto os outros deveriam se concentrar no corpo principal. Tanya precisava continuar fornecendo escudos para os aliados, enquanto Lloyd e Walter deviam desviar dos ataques da rainha enquanto preparavam seus melhores golpes. Eis então que ele usa o Stun Hall, e com o uivo do lobo ele atordoa vários vampiros. Nisso ele prepara sua arma Silver Flame para congelar vários inimigos com a Ice Bullet. Nisso um dos vampiros conseguiu escapar e Noel só tinha uma bala sobrando, sem mencionar os 43 segundos restantes no cronômetro que ele havia ajustado em seu relógio. Calculando que as garras do vampiro alcançariam no marco de 28 segundos, ele lançou o feitiço Assault Command e ordenou que Walter e Lloyd ativassem suas habilidades de ataque contra a rainha. Lloyd preparou sua Aura Blade e Walter utilizou o Deadly Drive. Nesse momento, a cabeça da rainha foi atingida, mas ao comemorarem, Tanya e os outros viram Noel quase sem empalado pelo vampiro que o atacou. Internamente, o Eloquente refletiu que quando o corpo principal morre, seus descendentes também param de se mover. Quando o cronômetro chegou a 0, vemos que a morte da líder foi confirmada e o vampiro menor perdeu sua mobilidade, deixando Noel ileso e completando sua missão do Blue Beyond. Meus amigos, isso aqui foi um senhor de um xadrez 4D e vamos combinar que o Noel é um estrategista do cacete em pensar tudo isso. Os membros do grupo então repreenderam o suporte pela imprudência de sua estratégia, mas o garoto sorriu, lembrando-se de quando costumava chorar para seu avô por estar na classe mais fraca de todas. Um dia, Brandon disse que o garoto era como sua mãe, mas ao contrário dela, ele tinha talento para ser um Seeker, assim como seu avô. Mesmo sendo eloquente, Brandon prometeu treinar o seu neto até que ele se tornasse o maior Seeker de todos, então ele pediu para que o garoto confiasse nele. Ao sair da masmorra, Noel olhou para o céu e disse que confiava em seu avô e que se tornaria o maior, superando inclusive o Overdeath, mesmo estando na classe mais fraca. Mais tarde, o grupo chegou a Etrai, a capital imperial do Império de Venant, uma cidade que prosperava graças à magia e engenharia, embora as terras de Venant fossem mais vulneráveis aos Abis do que outras. Mas foi a coleta científica e o uso de itens de bestas que forneceram o material necessário para o Império se tornar o que é hoje, tornando-se o principal reino. Aqui, os buscadores eram admirados por toda a população por sua luta contra as criaturas do Abis. Noel se tornou um buscador aos 15 anos e mudou-se para Etrai em busca de companheiros, já que um eloquente não pode lutar sozinho. Entre eles estavam Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder da equipe. Refletindo sobre isso em uma taverna após a missão, Noel pensou que seria melhor ter um observador no grupo, mas decidiu se concentrar em ganhar experiência com sua equipe atual. Walter interrompeu a introspecção do garoto, assumindo que ele estava chateado com o pagamento recebido pelos itens caídos na missão. Ele lhe disse para não se preocupar tanto com isso, porque um Seeker não deveria se preocupar tanto com o dinheiro, e seu avô provavelmente teria dito o mesmo. E falando nisso, Prota lembrou do dia que Brandon dizia o contrário do que ele tinha afirmado, que um Seeker sempre deveria ter o melhor equipamento possível para enfrentar os desafios. De acordo com o veterano, a notoriedade era uma honra para os Seekers, e o garoto nunca deveria se envergonhar se os outros menosprezassem suas armaduras bem feitas. Além disso, Noel nunca deveria permitir que alguém o subestimasse, e lembrando-se disso, o garoto arrogantemente encarou a discussão com Walter, o que irritou o guerreiro, que afirmou que o eloquente iria destruir o grupo com sua atitude. Noel, por sua vez, não recuou e continuou provocando o grandalhão, atraindo a atenção de todos na taverna. Ele disse que Walter se achava demais só porque tinha 2 anos a mais, enquanto Walter retrucou que o garoto apenas se escondia atrás da equipe e dava ordens. Noel zombou do fato de que seu companheiro agia como se fosse um deus na batalha, o que o levou o grandalhão ali a agarrar o Prota pela gola, prometendo matá-lo. Noel desafiou para uma luta, mas Lloyd interveio para separar a briga. Após a confusão, a equipe do Blue Beyond se reuniu em uma praça e lamentou a pequena quantia de dinheiro que restava após as expedições, devido às altas despesas. Lloyd tentou consolar a todos, dizendo que uma grande oportunidade viria, mas Noel apontou que missões bem pagas eram raras, e ao contrário dos clãs que recebiam trabalhos do governo, o Blue Beyond era um grupo independente, então ele tinha que pagar uma comissão alta ao contratante, e por isso Noel sugeriu que eles utilizassem o seu dinheiro para formar o próprio clã. Lloyd lembrou que eles tinham só 13 milhões de fios, enquanto o governo cobrava 20 milhões por isso, então o eloquente se ofereceu para cobrir o restante, porque era crucial que formassem um clã.
clã. Afinal, o Império incentivava o crescimento dos Seekers, pois eles eram os heróis do povo, e como o Blue Beam tinha juventude, beleza e carisma entre seus membros, certamente atrairiam patrocinadores. Com isso dito, Walter concordou que precisava acelerar o processo porque ele queria fama, dinheiro e mulheres o mais rápido possível. Tanya se opôs à ideia, achando que a equipe não tinha experiência suficiente para um passo tão grande, então Lloyd ficou com o voto final. Mas Noel avisou que, se decidisse não formar o clã, ele deixaria o grupo. Como disse quando formaram o grupo, ele tinha um grande sonho de se tornar maior que o Overdeath e não poderia desistir desse plano. E com essas palavras, Lloyd concordou em formar um clã e agendou uma reunião para 2 dias depois, em sua casa, para discutir os detalhes. Com isso decidido, todos se separaram, exceto Tanya e Lloyd, que permaneceram juntos na praça. No entanto, mais tarde, Noel e Walter descobrem que haviam sido traídos pelo resto da equipe, pois tanto o líder quanto a curandeira deixaram a cidade em silêncio. Mais tarde, Noel descobriu por meio de uma carta que Lloyd havia feito investimentos terríveis e contraído dívidas, razão pela qual ele pegou todo o dinheiro do grupo para pagar o que devia e fugiu da cidade antes que tudo viesse à tona. Após ler isso, o Prota explodiu em gargalhada sem qualquer contenção, deixando Walter furioso com o comportamento despreocupado de seu parceiro. Noel explicou que ele não pôde evitar de rir ao saber da queda humilhante do grande Lloyd, então ele perguntou ao Walter onde ele havia conseguido essa carta. O grandalhão explicou que encontrou na hospedaria do ex-líder, porque ouviu falar de um bom trabalho na taverna naquela manhã e foi avisar os 2 fugitivos antes que qualquer outra pessoa pudesse. Mas, quando chegou, o quarto estava vazio e o dono da hospedaria entregou-lhe a carta. De acordo com o proprietário, Lloyd saiu na noite anterior por volta das 20 horas. Sabendo disso, Noel concluiu que eles fugiram pouco antes dos portões de Etrai fecharem para a noite, e considerando que agora era 9h30 da manhã, já se passaram umas 12 horas desde a fuga. O plano de Noel era verificar os registros de partida dos 2 e descobrir por qual portão eles haviam saído. Provavelmente Lloyd e Tanya não alugariam cavalos para evitar deixar rastros, então Noel e Walter poderiam alcançá-los se o fizessem. De qualquer forma, tudo que o grandalhão queria naquele momento era arrancar a cara do Lloyd no tapa para acalmar seu coração. Porém, quando o homem terminou de falar, Noel ficou sério, explicando que essa era uma traição definitiva, o que significativamente, se encontrasse os fugitivos, eles revidariam, e provavelmente seria uma luta até a morte. Ele explica que tanto Lloyd quanto Tanya eram adversários formidáveis, então não seria inteligente pensar que essa seria uma vitória fácil, especialmente porque haviam laços emocionais entre os 4 membros. Para piorar a situação, mesmo que vencesse essa disputa, Noel e Walter não conseguiriam recuperar o dinheiro, que era exatamente o motivo pelo qual os 2 fugiam, fingindo que era uma fuga romântica. Porém, com isso dito, Noel garantiu que os faria pagar 100 vezes mais pelo que haviam feito. Depois disso, a dupla vai ao clube dos Orcs. Assim que entraram no estabelecimento, Noel anunciou a todos os Seekers que os seus ex-companheiros do Blue Beyond, Lloyd e Tanya, haviam fugido da cidade com o dinheiro do grupo e que qualquer um que os capturasse vivos receberia uma recompensa de 2 milhões de fios. Walter questionou por que o Eloquente estava fazendo isso e Noel explicou que era muito mais fácil ter um monte de pessoas vagando pela área procurando os fugitivos. Logo, um membro do grupo Lightning Bite se voluntariou para ir atrás dos fugitivos, perguntando ao garoto que oferecia a recompensa pelos detalhes e partiu com o restante de sua equipe. Seguindo seu exemplo, outros frequentadores da taverna também expressaram interesse no trabalho. Depois que vários saíram para começar a busca, um homem apareceu dizendo que sabia para onde Lloyd e Tanya tinham ido, mas não queria dar informação de graça. Imaginando que o grupo desse homem provavelmente não seria capaz de enfrentar seus ex-colegas, Noel ofereceu a ele 1 milhão, mas o informante pediu 1,5 milhão. O Prota manteve sua oferta inicial, enquanto analisava que aquele homem era um velho Seeker que não conseguia mais encontrar trabalho e estava na sarjeta. De fato, o Seeker desistiu de aumentar o preço e disse que viu os 2 fugindo passando pela estrada de Varley, seguindo pelo portão sul. Seu destino provável deveria ser a Vila Carnot. E com essa informação, Noel pediu ao informante que reunisse seu grupo e o encontrasse no portão sul. Walter acompanharia o informante, enquanto Noel cuidaria de algo antes do encontro, e depois que isso tudo foi resolvido, o Prota se reuniu com seu parceiro e os outros. Walter perguntou se Noel tinha certeza que poderia enfrentar Lloyd e Tanya, e o garoto garantiu que os mataria sem a menor piedade, afinal ele sempre soube o que faria se fosse traído por amigos em sua jornada. Um dos membros do outro grupo perguntou se o Eloquente nunca confiou em seus amigos, e ele respondeu que confiar não era o mesmo que ter fé cega. Então, ele disse ao Walter que ele poderia esperar na cidade, levando o grandalhão a resmungar que estava sendo chamado de fraco, e pensando consigo mesmo, Noel considerou que na realidade, o grandalhão tinha um coração mole, e, se ele não estivesse totalmente comprometido com a luta que se aproximava, sem dúvida seria uma experiência dolorosa para ele. A cena muda e ao entardecer, acompanhamos Lloyd sugerindo que eles descansassem para passar a noite e continuasse a caminhada pela manhã. Vendo que Tanya estava muito preocupada, ele pediu para que ela relaxasse, pois quando
Noel percebesse que não conseguiria recuperar o dinheiro, ele não se importaria mais. Justo quando Lloyd terminou essa frase, Noel apareceu atrás dele com seus companheiros, usando um stun hall para derrubar os dois. Walter quase perdeu o controle e quase socou Lloyd no rosto, mas Noel o acalmou, dizendo que entendia o motivo do ex-líder conforme a carta, mas ele queria saber o que ele tinha feito com a recompensa dos vampiros menores, e Lloyd confessou que usou a recompensa para pagar outra dívida, o que levou Noel a deduzir que os investimentos mencionados na carta eram uma mentira e que Lloyd estava desperdiçando todo o dinheiro da equipe para pagar a dívida de jogo. Ao ouvir isso, Walter ficou ainda mais pistola, sabendo que o sujeito havia gasto toda a grana deles, grana essa que eles arriscaram as próprias vidas para conseguir. Nesse momento, Lloyd gritou que os dois não tinham ideia do que era ser um líder. Ele não queria gastar aquele dinheiro, mas quando percebeu, já estava afundado em dívidas. Além disso, ele acreditava que seus antigos companheiros não tinham direito de criticá-lo, já que o deixaram com o fardo da liderança, mas agora queriam os privilégios quando lhe convinha. No entanto, enquanto ele falava, Noel deu uma bicudona no rosto dele e lembrou-lhe que foi Lloyd quem queria ser o líder, e agora, depois de perder toda a grana do grupo em jogos de azar, ele ainda queria se fazer de vítima. Enquanto falava, o eloquente desceu vários chutes em seu ex-companheiro, que começou a implorar para Noel parar. Nesse ponto, Walter desviou o olhar sem querer ver a cena e se mexeu desconfortavelmente. O outro grupo presente ficou admirado com a determinação do garoto em punir o seu ex-líder, enquanto Tanya também implorava para que a violência parasse. Noel perguntou então se a mulher queria receber os chutes no lugar de seu amigo e prometeu que não pegaria leve só porque ela fosse mulher. Ele então utilizou um feitiço chamado Confess, que forçou a garota a dizer a verdade. Ela admitiu que também apostou com Lloyd e gastou o dinheiro do grupo, mas culpou ele, argumentando que poderia ter ganho uma fortuna se ele não tivesse impedido ela de continuar a jogar. Ao ouvir a verdade, Noel desfez o feitiço e Tanya reclamou que era ilegal usar feitiços de controle mental para ganhos pessoais. No entanto, Noel explicou que era permitido quando o objetivo era fazer um criminoso confessar um crime, o que acabou de acontecer. Como resultado, Tanya e Lloyd estavam destinados a ir para a prisão e enfrentar 10 anos de trabalhos forçados nas minas, que normalmente era a punição para crimes como o deles. Com a situação sob controle, o informante se aproximou de Noel pedindo sua recompensa, e quando o garoto hesitou, o homem velho agarrou seu braço, alertando para não se enganar. Nesse momento, o prota derrubou o homem no chão, chamando de Seeger fracassado com equipamentos ridículos. Quando o velhote tentou sacar sua espada, Noel acertou um baita de um socão no seu estômago, quase o matando. Esse movimento lembrou Noel de sua infância, quando seu avô lhe ensinou que um golpe assim causava uma concussão cardíaca no oponente, deixando até o lutador mais forte inconsciente. Ao contrário de outras classes, os eloquentes não poderiam lançar feitiços de alto reforço, razão pela qual dominar essas técnicas era crucial para sobreviver. Eis então que nesse momento uma carruagem incrivelmente luxuosa apareceu na estrada, e de dentro dela desceu um nobre excêntrico chamado Finocchio Barzani, um conhecido escravista da região. Ele perguntou a Noel se havia demorado, enquanto o prota refletia que esse homem era subordinado da família mafiosa mais poderosa da capital imperial, os Lucianos. Finocchio era ao mesmo tempo refinado e vulgar, alegre e cruel, uma verdadeira figura de duas faces, por isso as pessoas o chamavam de palhaço louco. Walter perguntou se era isso que Noel tinha planejado, e Noel respondeu que Lloyd e Tanya provavelmente não tinham mais dinheiro, então ele fez um acordo com Finocchio para recuperar os fundos perdidos, vendendo os dois como escravos para a máfia. Caso contrário, eles seriam entregues para a polícia militar e condenados a 10 anos de trabalho forçado, dos quais apenas 2% dos criminosos conseguem sobreviver. Com isso, Finocchio avaliou sua possível compra em 6 milhões de fios. Noel protestou, dizendo que o valor era muito baixo. O escravista explicou que o momento era ruim, já que a igreja da Santa Cruz estava prestes a emitir um decreto de pobreza, o que significava que os ricos teriam que cortar gastos com luxos, pois gastar demais com algo assim chamaria a atenção negativa da igreja. Noel questionou se até a máfia mais poderosa da capital não podia contra a igreja, e Finocchio confirmou isso. Mesmo assim, o eloquente se manteve firme e aumentou o preço do par para 11 milhões. Finocchio ficou desconcertado com a audácia, e o preço já na sequência subiu para 12. À medida que o palhaço louco continuava em seu surto, o valor já disparou para 15 milhões de fios, e Finocchio perguntou se o garoto queria virar ração de porco, ao que Noel prometeu contar a todos que o escravista havia comprado o par por 30 milhões e não os 15. E bem, isso daria a impressão de que os dois eram extremamente valiosos, e considerando que ambos eram jovens e atraentes, Finocchio Barzani poderia facilmente vendê-los depois por até 90 milhões. Reconhecendo a esperteza de Noel, o mafioso ofereceu-lhe um cargo de liderança em sua família, mas Noel recusou imediatamente a oferta e perguntou o que vai ser. E bem,
Finoc aceitou o acordo, mas avisou ao garoto para nunca mais tentar tal jogada novamente. Depois disso, ele ordenou ao velho que mantivesse sua boca fechada sobre tudo o que ele acabou de testemunhar, a menos que ele quisesse ver sua família virar ração de porcos. Enquanto Lloyd era levado embora e o mercador recebia seu pagamento, Tanya implorou por misericórdia, lembrando Noel de que sempre haviam sido companheiros, mas Noel respondeu que os companheiros não jogam com o dinheiro dos outros e um traidor será sempre um traidor. Ao ouvir isso, Tanya caiu em desespero, implorando a Walter por ajuda, tentando explorar seus sentimentos por ela, e quando isso não funcionou, bem, aí ela desceu o cacete nele, insultando, chamando de inútil, de tudo quanto é coisa que vocês podem imaginar. Tanto que antes de subir na carruagem, Finóquio comentou sobre o quão assustadoras as mulheres podem ser nesses momentos e se despediu de Noel. O eloquente então pagou ao velho Seeker, que tentou insultá-lo, dizendo que Noel só era bom em fornecer aprimoramentos. Noel retrucou que os insultos do homem eram tão patéticos quanto ele e ele deveria aprender com Tanya, o que acontece ao enfrentá-lo. Quando se virou para sair, o homem o chamou de diabo. Noel refletiu que os Seekers caçavam bestas para sobreviver, então ser chamado de diabo por um Seeker era a forma mais elevada de ressentimento. No caso de Noel, no entanto, ele pretendia utilizar esse título com orgulho, com o objetivo de se tornar o mais forte do mundo. No dia seguinte, de volta à cidade, Noel deu uma garrafa de licor para Walter como um presente de despedida, pois o guerreiro havia decidido na noite anterior em uma taverna que não seria mais um Seeker devido à sua fragilidade emocional, e embora Noel tentasse convencê-lo a ficar, o homem já tinha tomado sua decisão, e a garrafa simbolizava a despedida entre eles. Depois que Noel foi embora, Walter se perguntou se aquele bastardo tinha um coração, especialmente porque Tanya o amava. No entanto, ele nunca demonstrou interesse por ela. No final, tudo que importava para Noel era se tornar mais forte, o que o tornava o único membro especial daquela equipe. Com isso, Walter tomou um gole da garrafa, chamando Noel de seu melhor amigo. Enquanto isso, o eloquente contemplava seu retorno ao ponto de partida, decidindo que precisava ser como uma cobra, trocando de pele para crescer mais forte, e com isso em mente, ele planeja reconstruir o Blue Beyond. No dia seguinte, em algum lugar da capital, uma garota diz que finalmente encontrou Noel. Enquanto isso, Noel está tentando entrevistar novos membros para o seu clã, mas Wolf não o deixa em paz, insistindo que qualquer caçador competente já faz parte de um clã. Nisso, Noel manda ele parar de ficar enchendo o saco, mas Wolf está convencido de que conhece o melhor caminho para o eloquente, então convida o protagonista para se juntar ao seu grupo, ao Lightning Bite. Dito isso, Noel reflete que esse grupo, além do espadachim e líder Wolf, também conta com uma arqueira elfa chamada Alicia, além de outros membros muito talentosos e que mesmo entre os grupos de rank C, eles são alguns dos novatos mais promissores. Wolf acrescenta que Noel ganharia mais dinheiro caso se juntasse a ele do que tentando recrutar novos membros. E falando em membros, Lícia pede ao chefe para parar de importunar o eloquente, jogando na cara dele que é provavelmente por causa disso que a florista recusou ele mais cedo. Wolf reclama que ela está revelando detalhes pessoais sem motivo, mas eventualmente Noel aceita a proposta com uma condição, desde que ele seja o líder do Lightning Bite. Sem hesitar, o restante do grupo deixa claro que concorda com a ideia, mas o líder atual é totalmente contra, afinal foi ele quem fundou o clã. Eis então que uma figura feminina se aproxima do protagonista na taverna e Noel fica impressionado que ela conseguiu chegar tão perto sem ser notada, especialmente considerando que Lícia é uma especialista em observação. O nome dela é Alma e ela veio após ver o anúncio de Noel em uma parede. Noel quer saber quantos anos ela tem agora, já que menores não podem se tornar caçadores, e ela afirma ter 21. Logo, todo o grupo Lightning Bite cerca a garota, fazendo-lhe todo tipo de perguntas pessoais, como seus hobbies ou livro favorito, e se mostrando imperturbável, Alma responde cada uma das perguntas sem pestanejar, até que Noel pergunta sobre sua classe e rank, e Alma diz que é da classe de reconhecimento e possui rank C. Noel, inteligente como é, sabe que ter um especialista em reconhecimento num abismo, junto com uma arqueira talentosa em detecção e observação, é uma baita de uma vantagem. Eis então que o cara pergunta por que ela quer se tornar uma Seeker, e ela explica que simplesmente não quer, e que na real só está interessada em Noel porque ele é neto de Overdeath, já que seu avô lutou contra ele no passado e foi durante a batalha entre eles que seu avô perdeu o braço. E preocupado com essa informação, Noel se pergunta se a garota está buscando vingança, mas ela garante que não perderia tempo com algo tão inútil e que ela só queria ver que tipo de caçador o neto de um herói tão famoso havia se tornado. Mesmo assim, Noel se desculpa no lugar do seu avô, mencionando que infelizmente foi de arrasta, e Alma não acha que o pedido de desculpa seja necessário, até porque seu avô também já partiu. Noel então pergunta a ela qual era o nome de seu avô e ela disse que era Alcor Judicale, e ao ouvir esse nome, todos ao redor ficam em choque.
Locke. Noel se lembra que esse homem fazia parte da Sociedade dos Assassinos, um grupo disposto a matar qualquer um por dinheiro, que foi Alcor quem o fundou e se tornou o primeiro líder, e até hoje ele é considerado um lendário assassino. Nesse momento, um homem chamado Logan se aproxima de Alma após ouvir a conversa, sarcasticamente notando que se a afirmação dela de ser a neta de Alcor for uma piada, não tem graça. Wolf diz que isso não é da conta do intruso, mas Logan está determinado a continuar seu discurso. Ele acrescenta que as tavernas de caçadores têm regras não escritas, onde apenas caçadores de certo prestígio são permitidos, e como Alma admite que não conhecia essas regras, o homem a avisa que os frequentadores costumam lidar de forma severa com qualquer um que viole o código de conduta. Alma interrompe o falastrão e pergunta de que diacho esse cara tá falando e o que determina o prestígio de um caçador. Noel responde que inicialmente o que conta é a classe e o rank, depois disso é uma força que qualquer um pode reconhecer. Nesse caso, Alma conclui que só precisa derrotar esse tagarela para ganhar reconhecimento, e o Logan fica fudido da cara por ser desafiado por essa garota. Ele tenta socá-la, mas Alma desvia com uma velocidade incrível, acertando na sequência um golpe em seu rosto e depois lhe dando um chutaço de cima para baixo que dá na cabeça dele com tanta força que apaga o cidadão ali. Com isso, Noel não perde tempo e já contrata a garota, porque ele viu o potencial nela, obviamente. E sem responder diretamente à oferta, o estômago de Alma ronca e ela admite que está torada de fome. Mais tarde, enquanto comia um podrão ali que o Noel ofereceu para ela, Alma comenta que nunca provou algo tão delicioso nas montanhas. O garoto admite que nunca acreditou muito nessa história dela ser neta de Alcor. Alma responde que ao contrário dele, no momento que ela pôs os olhos em Noel, imediatamente acreditou que ele era um neto de Overdeath, porque os olhos do jovem mostravam que ele estava disposto a fazer o que fosse preciso para chegar ao topo. Falando nisso, Alma se lembra de que seu avô uma vez a aconselhou a nunca lutar contra Overdeath, porque ele era imprevisível e incompreensível, e ninguém tinha chance contra ele. E por alguma razão, os olhos de Noel lembraram a Alma dessas palavras. Noel pergunta se a garota estava treinando para se tornar uma assassina nas montanhas, e ela confirma que estava tentando avançar de reconhecimento para assassina, e além disso, mesmo que ela ainda não tenha alcançado oficialmente o ranking B, embora ela já tenha cumprido os requisitos para tal. E levando isso em consideração, Noel não entende por que ela não se juntou à Sociedade dos Assassinos, já que deveria ser fácil com seu conjunto de habilidades. Alma, no entanto, admite que esse era o plano até o dia em que foi colocada contra outro assassino durante um treinamento. Nesse duelo simulado, seu oponente mostrou algum potencial, mas Alma não achou difícil desviar de todos seus ataques e contra-atacar, eventualmente derrubando e apontando uma adaga para o peito dele. Desesperado, o homem lembrou a ela que aquilo ali era apenas um teste, e Alma então lembrou de uma lição de seu avô, onde dizia que os fortes sobrevivem e os fracos oferecem suas vidas ao deus do inferno. O homem argumentou que essas crenças eram do passado, antes do novo líder da organização, já que essas tradições sombrias nem existiam mais. Porém, nada disso importava para Alma, pois ela foi ensinada de forma diferente. E assim que levantou sua adaga para finalizá-lo, ela foi interrompida por um homem chamado Simon Gregory, o atual líder da organização. Por causa desse incidente, Alma foi expulsa e nunca mais poderia voltar à sociedade, pois ela representava um comportamento ultrapassado que não era mais desejado por lá. Essa organização mudou tanto que está à beira de se tornar uma instituição estatal, mudando o foco de execuções e assassinatos para espionagem, já que o novo líder acredita que isso garantirá o futuro da sociedade. Noel se sente ansioso, pois acabou de se tornar alvo por saber dessa história, mas Alma o tranquiliza dizendo que o protegerá, referindo-se a si mesma como sua irmã mais velha, e cara, isso foi de 0 a 100 muito rápido. E mais tarde, enquanto caminham juntos pela floresta, Noel pergunta o que Alma sabe sobre classes de suporte e aprimoramentos, e ela explica que são fracas por si mesmas, mas fornecem suporte capaz de virar o jogo em uma batalha. Com relação a isso, Noel aponta que buffs têm uma ampla gama de efeitos. Por exemplo, existe a habilidade de comando de assalto eloquente, que embora possa acabar com uma luta num piscar de olhos, se usada incorretamente pode levar seu próprio grupo à morte. É por isso que quem fornece o aprimoramento deve analisar toda a batalha antes de agir, e os comandos devem sempre visar tirar o melhor de cada companheiro no campo de batalha. Outro detalhe importante é que os eloquentes não podem se aprimorar, por isso eles não conseguem lidar com as coisas sozinhos. Nisso, Alma comenta que Noel provavelmente é capaz disso, ao que ele responde que se ele nem fosse, provavelmente ele já teria ido de vala há muito tempo. A cena evolui e ao chegarem ao destino, Noel pede para Alma pegar um monstro para ele. Afinal, a flora e a fauna haviam sofrido mutações devido ao abismo, e embora não sejam tão perigosos quanto bestas selvagens, não devem ser subestimados. Hoje, Alma está atrás de um coelho assassino, um monstro coelho de ferro com chifres após receber um buff do eloquente. Ela acha que
que não precisa da ajuda dele, então Noel explica que Alma deve ter a habilidade Axel, sendo da classe de reconhecimento, uma técnica que permite acumular velocidade até atingir 5 vezes seu ritmo normal. No entanto, levou muito tempo para ela ajustar seu corpo a esse tipo de habilidade, ou então teria quebrado ossos e músculos pelo uso excessivo dela. Dito isso, sabendo que o corpo deve se adaptar aos buffs recebidos, o Eloquente quer ver o quão compatível a Alma é com seus feitiços de suporte, pois o resultado disso determinará seus planos daqui pra frente. Dessa forma, Noel lança Bellow Voice e Tactician nela, depois pede para que ela leve o Axel ao limite, aumentando sua velocidade de 5 para 6 vezes. Ele menciona que o teste será completo se a Alma conseguir pegar pelo menos um coelho em menos de 10 segundos, e sem demora ela embarca na missão e captura vários coelhos pelo caminho, impressionada com o que um Eloquente pode fazer, e no final ela retorna antes do limite de tempo, trazendo de volta 13 coelhos assassinos. Noel contabiliza 8,6 segundos até que ela retorne, e o líder fica impressionado com a facilidade com que ela se adaptou ao buff na primeira tentativa. Com isso, ele considera o treinamento completo e Noel se sente confiante o suficiente para enfrentar uma missão com o grupo. Ele então mostra uma carta de uma pequena cidade onde eles haviam eliminado monstros. De acordo com a carta, um grupo de ladrões apareceu perto da vila de Mintz, e esse será o primeiro trabalho para o renascido Blue Beyond, e logo depois o time já parte para a vila em uma carroça, o que empolga a Alma, já que ela nunca havia andado em uma antes. Noel interrompe sua alegria, assegurando que só é divertido no começo e que a viagem até Mintz será irritantemente longa. E como eles terão muito tempo de viagem, ele começa a contar para ela algumas coisas, tipo mencionando as várias tarefas que os caçadores realizam, além de matar monstros que aparecem no abismo. Existem caçadas a monstros, que envolvem rastrear e caçar criaturas, caçadas a criminosos, que significa rastrear e capturar criminosos, bem como caçadas a tesouros, e finalmente caçadas míticas, que envolvem explorar territórios desconhecidos. E falando sobre os problemas com criminosos, como que o Blue Beyond está prestes a enfrentar, geralmente são responsabilidade do senhor local, mas eles podem ser lentos para agir e as vilas podem ser destruídas antes que a ajuda chegue, e nesses casos, os senhores preferem pedir ajuda aos Seekers. E esse contrato em particular vem de uma vila agrícola pobre, então eles provavelmente não receberão uma recompensa, mas vai ser uma missão ali de teste, e ao ouvir isso, Alma se anima com a ideia de derrotar bandidos que ameaçam os aldeões inocentes, e Noel se sente grato por seu entusiasmo, pois isso lembra de um momento semelhante com seu antigo grupo. E em um determinado ponto da jornada, o grupo para em Eldora para passar a noite, e Alma reclama que ela está com as partes baixas mais duras do que pedra de tanto ficar sentada. Noel menciona que amanhã de manhã eles trocarão de carroça e continuarão até Mintz. A primeira missão do dia então é encontrar um local para se hospedar, mas isso se mostra um desafio e tanto, pois todos os lugares para onde eles vão estão sem quartos disponíveis, e depois de muito esforço, finalmente eles encontram um quarto e Noel deixa a Alma ficar com a cama enquanto ele vai dormir no chão. Há uma pergunta porque eles não podem dormir juntos, uma pergunta que deixa o garotão ali envergonhado, fazendo manter essa decisão no entanto. E quando ele sai do banho sem camisa, sua companheira comenta que é preciso muito trabalho duro para conseguir um corpo como o dele, mas por mais que Noel se esforce, ele nunca vai se comparar aos lutadores de Yan de frente, porque o trabalho duro não supera o talento. Se Noel fosse um guerreiro como Overdeath, ele poderia se tornar um caçador supremo, mas esse não é o caso. E ouvindo cada palavra da moça, Noel pede para que ela feche os olhos, e ao ela fazer isso, ele vai lá e mete um peteleco na testa dela para largar a mão de ser boba e ficar esperta. Enquanto se deita para dormir, ele reflete sobre as palavras de Alma, reconhecendo que ele sabe muito bem o que ela quis dizer, pois em sua infância ele acabou com a classe mais fraca e precisou do treinamento de seu avô apenas para se tornar remotamente forte. E nisso o episódio acaba, e a ansiedade que fica agora é para ver como vai ser a interação da Alma com o Noel em batalha, e como eles vão encontrar novas pessoas e novos desafios, e como eles vão lidar com tudo isso. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.